E aí, pessoal? Hoje eu estou gravando um vídeo super importante que é sobre a visão infantil. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, alguns exemplos para que os pais, os tios, os avós e até os professores consigam verificar se a criança ela está passando por alguma dificuldade visual. Então, em primeiro, eu gostaria de falar do primeiro teste que é feito assim quando a criança nasce. O teste do olhinho, ele é um teste bem inofensivo feito com flash de luz no olho do recém-nascido. E aí o pediatra ele vai verificar o quê? Se o reflexo for vermelho, então esse olho é sadio. Se a cor for branca, provavelmente ele vai indicar o oftalmologista para que seja verificado o porquê dessa situação. E agora a gente vai falar de alguns distúrbios oculares que podem ocorrer nas crianças. Eu vou dar alguns exemplos para as crianças com menos de 6 anos. Por quê? Porque normalmente as crianças com menos de 6 anos, elas não conseguem se expressar perfeitamente para que você entenda se elas estão passando por alguma dificuldade visual. Então, o que pode acontecer? Ela pode ter astigmatismo, que é a dificuldade de longe e perto. O que elas podem, às vezes, se expressar? Confundir o M do N, o P do B, o 0 do 8. Então, às vezes, você pode estar achando que ela está com alguma dificuldade de aprendizagem e, na verdade, ela está com dificuldade visual. Nessa sequência, a gente tem a miopia, que é a dificuldade somente para longe, tá? Então, a criança, ela pode se aproximar da TV, do computador, querendo enxergar e, na verdade, ela pode provavelmente estar com miopia. E temos também a hipermetropia. A hipermetropia é a dificuldade de perto. Provavelmente a criança vai pegar os objetos, caderno, para pintar, para rabiscar, para desenhar e aproximar muito do rosto, né? Elas se debruçam e começam a desenhar. Então, isso daí são alguns alertas para os pais, né? Para todas as pessoas que estão próximos, envolvidos das crianças, são alguns alertas sobre as dificuldades visuais. Agora também eu vou falar de algumas situações que pode acontecer no seu dia com a sua criança, tá bom? O estrabismo. O estrabismo, ele é a tal vesguice, né? O olho torto. Um dos olhos ou os dois olhos podem ir para cima, para baixo, ou para o lado, ou para o outro. Então, leve a sua criança ao oftalmologista, porque o estrabismo, quanto antes for tratado, mais fácil para a criança, menos indolor é. Provavelmente ele vai verificar alguma metropia, né? Vai prescrever algum grau para essa criança, né? Para o pai fazer o óculos para a criança e também fazer a oclusão de um dos olhos, tá? Ou alternar, se for nos dois. Então, assim, a oclusão é fechar um dos olhos ou os dois olhos alternando. Por quê? Para fazer com que o olho bom seja fechado e force aquele olho que tá ficando tortinho a voltar ao lugar, ao normal, tá? Então, quanto antes você fizer isso pelo seu filho, melhor é para ele, tá bom? E você também vai ficar mais tranquilo. O daltonismo é a dificuldade de enxergar cores. Tem alguns aspectos mais graves que pode ocasionar que a criança só consegue enxergar o preto, o branco ou o cinza. Na verdade, isso daí é hereditário ou algum problema nos cromossomos. E o daltonismo, a porcentagem maior são em homens. As mulheres podem ter sim, existem mulheres daltônicas, mas a porcentagem maior são nos homens. E eu gostaria de falar também da ambliopia. A ambliopia, geralmente ela é causada por causa do estrabismo. Então, as pessoas falam que é o olho fraco. É um problema de ligação entre o olho e o cérebro, onde o cérebro, ele ignora as informações do olho. Então, é importantíssimo
Se a criança tem estrabismo, também o oftalmo provavelmente, né, na consulta que você vai levá-lo, vai verificar se ele também tem ambliopia. E aí ele vai te passar os passos de como será tratado essa situação. Nas crianças, a gente tem o glaucoma congênito, tá? Como o nome próprio diz, é quando a criança já nasce com essa doença. E essa doença é uma das maiores causas de cegueira infantil. Como que você pode verificar isso na criança? Ela pode ter lacrimejamento, ela pode ter o olho vermelho, ela pode ter coceira no olho e quando ela olha para a claridade, ela pode ter sensibilidade à luz. Então, esses são alguns exemplos que você pode verificar na criança que ela pode ter glaucoma congênito. Já no teste do olhinho, provavelmente, se o flash for branco, como eu disse anteriormente, pode ser verificado sim a questão do glaucoma congênito nessa hora. Tá? E o último que eu gostaria de falar, que é o mais importante, na verdade, é o câncer ocular. Como que você pode verificar isso na criança? Existe a leucória. A leucória é uma manchinha branca que às vezes quando bate o flash de luz ou quando você tira uma foto do bebê, você pode verificar uma manchinha branca na pupila da criança, tá? A pupila é nossa bolinha preta dos olhos, tá? Então, você pode verificar dessa forma. Mas também um dos sintomas do retinoblastoma é o estrabismo. Se for essa questão, esse tipo de câncer, ele é super raro, só que ele, na maioria das vezes, ele é 100% curável se for diagnosticado desde o início. Então, essas são algumas dicas, alguns exemplos que eu quis dar para vocês, para que fique o alerta, para sempre estar em acompanhamento das nossas crianças. Quando verificar uma dificuldade ocular, leve-o ao oftalmologista, principalmente se os pais, né, carregam essa carga genética de, às vezes, ter astigmatismo, miopia, hipermetropia. É muito importante que haja um acompanhamento contínuo dessas crianças. Então, se você gostou, deixa o like para mim, faça seus comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para que toda vez que tiver um vídeo, você seja informado. Muito obrigada pela atenção e até mais!